Olá, bem-vindo à nossa terceira aula do programa Mais Aprendizagem. Eu sou o professor Márcio e estarei com você nos próximos minutos para resolver problemas e desafios. A nossa aula de hoje tem alguns objetivos. Primeiro, relembrar um pouquinho do que fizemos na aula 2, na aula passada. Isso é bom você sempre reviver alguma coisa, rememorar alguma coisa para ir em frente. Reconhecer fração como parte de um todo é o nosso objetivo. E ler, interpretar e resolver problemas com números naturais e fracionários. Antes disso ir à frente como objetivo, o nosso maior é que você se sinta à vontade e resolva esses desafios que eu vou propor. Para isso, não esqueça, lápis na mão, canetinha, papel, se acomode bem aí na sua poltrona ou no seu sofá e vamos à frente à nossa aula. Vamos relembrar o que a gente viu na aula passada. Na aula passada, a gente acompanhou a Juliana e o Rafael e seus pais, claro, numa viagem ao Distrito Federal, que foi até Brasília. Lembram de Brasília? Fantástica capital do Brasil. A gente aprendeu um pouco sobre unidade de medida, de comprimento, falamos de metros, de quilômetros e ainda conhecemos um pouco da história de Brasília, sua localização e principais pontos turísticos. Lembram-se disso? Brasília, bem distante do Paraná? Hoje, a gente tem um novo tema, que é abordar os animais em extinção. Nós falamos um pouco disso na primeira aula, quando falamos da onça pintada exclusivamente. Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais nisso. E você sabia que aqui no Brasil nós temos alguns animais que estão prestes a sumir? Extinção. Extinção significa isso, desaparecer. A araraju é uma que está prestes a desaparecer. Vou falar aqui dos 10 principais. A arara azul, você já deve ter ouvido bastante disso. A ariranha, a baleia franco do sul. Gente, ela é daqui, do nosso entorno, do nosso oceano. Cervo do Pantanal, o gato maracajá, muito parecido com a nossa... Nós temos aqui no Paraná um gato do mato também muito parecido, né? Só que ele é cinza. O lobo-guará, macaco-aranha, mico-leão dourado, que é um bem falado, que está prestes em extinção, e a onça pintada, a qual a gente falou na aula passada. Vocês não vão ver agora muito bem a definição desse mapa, mas lá no site do IBGE, ele mostra para você, se você puder acessar aqui, ó, IBGE.gov.br, ele vai mostrar para você da onde são naturais esses animais, por estado, que possibilita você ver o que é que você pode fazer por isso. Eu estou agora no Paraná, o que é que eu posso fazer para evitar a extinção do lobo-guará? Será que eu posso contribuir de alguma forma? Muito importante, ainda tem o boto amarelo, a tartaruga de couro, muitos outros. Eu acho que cada um pode fazer a sua parte. Faça a sua também. A grande parte desses animais, vocês vão ver lá no mapa, eles estão presentes na floresta amazônica. Estão lá, nessa grande floresta. E metade do território dela é no território brasileiro. Aliás, a partir daqui é que a gente vai abordar um pouquinho a resolução do problema. Metade. Como será que eu represento isso em número? Metade de alguma coisa. Vamos ver? Qual é a metade de 2? Ah, professor, a metade de 2 é 1. E a metade de 4? A metade de 4 é 2. Muito bem. E a metade de 1? Qual vai ser ela? Aí já vem uma dúvida. Como é que eu represento isso numericamente? Metade de 2 eu consegui representar com um número. E quando é a metade de 1, como eu vou representar? É aí que a gente entra com alguns conceitos de parte de um todo. Nós temos que dividir esse número 1 em duas partes. Ou seja, 1 dividido por 2, que pode ser representado por meio. Olha a estrutura da fração. Uma fração, isto aqui representa metade de alguma coisa. Nesse caso, ele representa metade de 1. Cuidado, isto aqui você não fala, não pronuncia 1,5, não, isto é meio, significa metade de 1. Vamos em frente? Aqui dá para definir então, o que é a fração, que tanto nos assusta ali no ensino Fundamental 2, no ensino médio, em todo ponto. Fração, ela é um número que representado a partir de uma parte dele e não ele inteiro. Então, assim, chamamos de fração de um número tudo aquilo que representa uma parte dele, ou seja, quando você tem que dividi-los em partes iguais, mas que não representam o número inteiro. Por exemplo, aqui, 1 de 4
2 de 8, 1 de 4, 4 de 16. Essa é a representação numérica das frações. 1/4, 2/8, 1/4 e 4/16. É assim que você fala a respeito disso. Vamos fazer aqui uma brincadeira rápida, um exercício rápido entre nós. As araras azuis, aliás, isso é muito interessante, elas são aves fiéis e elas vivem juntas por toda a vida. Escolhido o companheiro, a companheira, toda a vida ficarão juntas. Elas reproduzem pouco. Geralmente são postos 2 ovos, mas apenas um dos filhotes sobrevive a cada ninhada. Então podemos dizer que os ovos postos nascem, pense aí, todos os filhotes? Nascem nenhum dos filhotes? Ou nasce uma fração dos filhotes? A arara azul põe 2 ovos. Está aqui a afirmação. Geralmente apenas um sobrevive. Então podemos dizer que todos os filhotes, nenhum dos filhotes ou uma fração do filhote? Dos filhotes. É bem isso, uma fração, uma parte. Do todo 2, só nasce um. Aliás, uma pena isso, mas é a natureza. Por isso é que nós temos que preservar também essa espécie. Muito bem. Vamos resolver alguns problemas então, depois desse quiz? E se a gente tiver 2 casais de araras azuis chocando ovos ao mesmo tempo? 2 casais. Pergunto eu, supondo que cada uma das fêmeas botou 2 ovos, quantos filhotes nasceriam? Você tem os minutinhos, eu volto já. Muito bem, vamos à correção então? Se 2 casais de araras azuis chocando ao mesmo tempo, né? Supondo que cada uma das fêmeas botou 2 ovos, quantos filhotes nasceriam?
Se somente a metade, lembra lá que nós falamos, somente a metade dos ovos da arara acaba vingando em filhotes. Então, se somente a metade nasceu, teremos um filhote a cada arara mãe, que somados serão 2 filhotes. Quer dizer, então, que 2 metades somadas são um inteiro. Ou seja, metade dos filhotes daqui, metade dos filhotes dá um inteiro. Só que o nosso inteiro serão quantos filhotes mesmo? 2, porque são 2 casais. Vamos em frente? A fração, ela pode representar não só uma metade. Fração, lembra como definição? É um pedaço do todo, é uma parte. Ela pode representar, por exemplo, 1/4, dividido em 4. 1/4 da população de animais mamíferos de extinção no mundo corre risco de extinção. Nossa, olha só que loucura, gente. 1/4 da população de animais mamíferos no mundo corre o risco de extinção. Olha essa quantidade, que loucura. Se dividirmos o total de mamíferos, teremos então a 4ª parte, que seria a fração. Vamos a mais um exercício? Quanto é então 1/4 de 200? Olha, vamos supor que teríamos aí uma espécie com 200 animais. Se 1/4 corre risco de extinção, quanto seria esse 1/4? Eu volto já com vocês. Vamos à correção então? Muito bem. A pergunta é: quanto é 1/4 de 200? Como resolver isso? Se 1/4 significa a 4ª parte, o que temos que fazer? Temos que dividir o total por 4. Quem é o nosso total? 200. Vamos dividir por 4. Vamos à divisão aqui então.
se dividirmos 2 por 4, professor, eu não consigo dividir o 2 por 4 com um número inteiro. Ótimo, então você peça ajuda para esse outro número que está à direita dele, que é o 0. Então aqui nós temos duas dezenas, 20 por 4, lá na tabuada, 5 vezes 4, 20. Subtraio o 20 e só resta um zero a ser dividido. Esse zero você leva diretamente à chave, aumentando assim a dezena para a centena. Logo, 1/4 de 200 é 50, ou seja, seria 50 animais, 1/4 de 200. Tudo bem? Vamos em frente então? Usando esse mesmo raciocínio, o mesmo raciocínio que eu tive da divisão. Vamos lá, vamos determinar o total de animais dessas frações, dessas partes. Quanto é meio de 40 onças? Quanto é 1/3 de 36 ariranhas? E quanto é 1/4 de 80 lobos-guará? Eu volto já, faça que eu corrijo. Muito bem, vamos à correção então? Mas antes eu quero falar com você. Como é que está a aula de hoje? Está se saindo bem com essa história de frações? Eu quero que você perceba que fração é uma parte de um todo. Se você entender isso, já é meio caminho andado. Você já vai estar compreendendo, cada vez que o professor em sala falar de a fração de algo, calcule essa fração, você vai se ligar, vai lembrar dessa aula e falar, já sei, fração é um pedaço de um todo. E é isso que eu quero que você lembre. Vem comigo, vamos corrigir. Muito bem. Então eu quero o total de animais aqui somados, a partir de meio de 40 onças, 1/3 de 36 ariranhas e 1/4 de 80 lobos-guará. Vamos lá?
Então, o que eu tenho que fazer como essência, como princípio, aquilo que falamos agora há pouco? O que eu tenho que fazer é buscar o meio. Lembra do meio aqui? O que eu faço? Eu divido por 2. Então, 40 onças dividido por 2, vou ter sua metade, proporcionalmente. Metade de 40, 20. 36 ariranhas. Eu quero saber 1/3. Logo, eu dividirei por 3. 36 ariranhas dividido por 3, resultado 12 ariranhas. Eu tenho que saber 1/4 de 80 lobos-guará. 1/4 é um pedaço. É a quarta parte desse 80. Então, eu divido por 4. 20 lobos-guará. Se eu quero saber o total de animais, agora eu vou somá-los. 20 mais 12 mais 20. Então, vamos lá. 20 mais 12 mais 20. Na coluna da unidade, 0 mais 2 mais 0, 2. Na coluna da dezena, 2 mais 1 mais 2, 5. Então, são 52 animais. Olha que eu coloquei a operação também aqui na horizontal. Por quê? Porque às vezes aparece o cálculo dessa forma para você resolver o problema. O objetivo é resolver problemas. Estruture a conta. Esse problema parece só de matemática, mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando você tem que somar suas moedas, você não faz essa conta também? Quando você tem que calcular os animais em extinção, você não faz essa conta também? Viu? Não é só matemática que você está abordando, você está resolvendo problemas. Gostou? Está feliz com isso? O resultado foi bom? Ótimo! Então, hoje, gente, eu quero até falar um pouquinho mais aqui no fim, porque a parte importante, além de você entender o conceito de fração, é a tua sensibilização a essa historinha de animais em extinção. A gente contribui muito negativamente para isso. A gente faz coisas sem perceber. Quando eu jogo lixo nas ruas, eu estou causando uma série de problemas ao nosso planeta e, ao mesmo tempo, fazendo com que ele cause outros problemas e criando mais animais em extinção. Então, a gente tem que cuidar muito por isso. A nossa aula hoje teve um novo formato e, a partir de agora, você vai ter esse formato. Eu vou estar um pouquinho mais próximo de você. Agora, o que não muda? Você tem que fazer os exercícios que estão lá no Classroom, você tem que assistir a aula, você tem que anotar suas dúvidas, você tem que perguntar para o seu professor lá no Classroom. Isso não pode mudar. A sua participação é muito importante. E a gente está aqui exatamente para isso, para tentar levar você um pouquinho mais de conhecimento. Sou o professor Márcio e fico com você até a próxima aula.